Há uma trava biológica no seu corpo que determina quando você queima gordura visceral. Com essa trava fechada, a gordura perigosa ao redor do coração e fígado nunca desaparece. Muitos acham que pular uma refeição ou jejuar 12 horas já é suficiente para abrir essa trava. Na verdade, os esquemas de jejum populares na internet só balançam a maçaneta. Eles nunca mantêm o corpo no estado ideal para liberar reservas profundas de gordura. Sou o Dr. David Jockers. Como especialista em nutrição funcional, vejo pacientes jejuando por meses sem nenhuma mudança na cintura porque estão usando a ferramenta errada. Hoje, vou classificar 5 protocolos de jejum do mais fraco ao mais forte, baseando-me inteiramente em quão eficazes eles são para queimar gordura visceral. O método que está em primeiro lugar opera em um nível totalmente diferente de qualquer coisa que você faz diariamente. Vamos começar com o método número 1, que provavelmente é o que você já está fazendo. Esse é o método de jejum que praticamente todo mundo faz sem pensar. É o jejum de 12 por 12. Isso significa que você jejua por 12 horas e se alimenta durante 12 horas. Então, por exemplo, se você termina o jantar às 19h, só vai tomar café da manhã às 7h da manhã, você acabou de fazer um jejum de 12 horas. E sim, tecnicamente, isso é jejum. Sua insulina diminui e o corpo sai do estado alimentado, mas não começa a queimar gordura de imediato. Ele queima glicogênio, o açúcar armazenado no seu fígado e músculos, primeiro. Ele continuará queimando isso até o fim, então mesmo após 10 ou 12 horas, ainda está queimando açúcar armazenado. A insulina ainda está alta demais para permitir uma liberação significativa de gordura. A queima de gordura só agora está começando a acontecer, mas aí você come, o que reinicia todo o processo. Então sim, você está em jejum, mas na verdade não está chegando ao ponto em que a gordura visceral, muito menos qualquer gordura, começa a ser queimada pelo seu jejum. Isso leva à próxima pergunta óbvia. E se você simplesmente ficar mais tempo? E se você passar das 12 horas e finalmente permanecer nesse estado de queima de gordura? É exatamente isso que o próximo método, o jejum 16 por 8, pretende fazer. O jejum 16 por 8 consiste em ficar 16 horas sem comer e se alimentar em uma janela de 8 horas. Por exemplo, para de comer às 20 horas, pula o café da manhã e se alimenta do meio-dia às 20 horas. É muito popular e funciona. Quando você ultrapassa de 14 a 16 horas, a insulina realmente fica baixa e seu corpo começa a acessar a gordura armazenada. Ao mesmo tempo, a maioria naturalmente come menos, resultando em perda de peso. Para perder gordura e melhorar a saúde metabólica, o jejum 16 por 8 é eficaz. É um dos métodos de jejum mais populares, mas está quase no fim da lista porque ainda não atingimos a perigosa gordura visceral. Em um ensaio clínico randomizado de 2025 na Clinical Nutrition, pesquisadores compararam a simples alimentação com restrição de tempo, ou seja, o jejum 16 por 8, com outro método de jejum que será abordado depois. O resultado surpreendeu. A alimentação com restrição de tempo não reduziu significativamente a gordura visceral em relação ao grupo controle. Quase nenhuma gordura visceral foi queimada nesse jejum. Mas por que isso ocorre? A gordura visceral depende não só da duração do jejum, mas de quão baixo o nível de insulina fica e por quanto tempo. O jejum 16 por 8 provoca uma queda diária na insulina. A insulina cai, aí você come e ela sobe de novo. É praticamente o mesmo ciclo todos os dias. Porém, esse ciclo nunca fica baixo por tempo suficiente para liberar as reservas de gordura mais profundas. Pense nisso como uma fechadura. O jejum 16 por 8 mexe na fechadura, mas não a abre totalmente. Outro problema relacionado à gordura visceral é a janela de alimentação, que muitas vezes é ignorada. Se você consome carboidratos refinados e açúcar nessas 8 horas, aumenta a insulina repetidamente, anulando os efeitos do jejum. Vejo isso sempre no consultório. Pacientes fazem jejum 16 por 8 por meses. E claro, o peso até varia um pouco, mas a barriga e a cintura não mudam. E quando eu olho o que eles estão comendo durante a janela de alimentação, vejo que a janela de jejum fez o seu trabalho, mas o que eles comeram durante a janela de alimentação desfez tudo. Aliás, se você está percebendo que o que você come durante a sua janela de alimentação pode desfazer completamente o que o seu jejum está construindo, eu preparei um guia gratuito chamado Guia Rápido de Queima de Gordura em 7 dias.
Mostra como estruturo refeições para manter insulina baixa, proteger músculos e reduzir gordura visceral. Baixe o guia na descrição abaixo. Enfim, qual é a minha opinião sobre o jejum 16/8, tanto pela ciência quanto pela minha experiência pessoal? Eu ainda gosto dele. Na verdade, eu uso o jejum 16/8 regularmente. Ótima para sensibilidade à insulina, flexibilidade metabólica e descanso digestivo. Porém, esse método não combate agressivamente a gordura visceral, o que leva à questão: o que ocorre se você deixar de alternar e ficar mais tempo com baixa insulina? É aí que o próximo método muda o jogo. Agora estamos saindo do território do jejum diário e entrando no reino dos jejuns prolongados, começando com o jejum 5/2, que não é jejuar por 5 horas e comer por 2 horas. Obviamente, isso seria muita comida. No jejum 5/2, você se alimenta normalmente por 5 dias na semana. Assim, em 2 dias não consecutivos, como segunda e quinta-feira, você reduz a ingestão para cerca de 500 a 600 calorias. Você pode não comer nada ou ingerir entre 500 e 600 calorias nesses dias. Ou seja, jejua-se com menos frequência, porém de forma mais intensa. É nesse ponto que tudo muda. Nesses 2 dias de baixa caloria, a insulina não só cai, mas ela despenca e permanece baixa. E, pela primeira vez, você está mantendo exatamente a condição à qual a gordura visceral responde. Se você se lembra da trava da insulina, em um esquema de jejum 5/2, a trava realmente se abre, e essa diferença é vista nos dados. Pesquisas em modelos animais, comparando o jejum 5/2 diretamente com o popular jejum 16/8, mostraram que o jejum 5/2 produziu reduções mais fortes na circunferência da cintura, percentual de gordura corporal e marcadores de resistência à insulina. Mesmo quando as medições diretas da gordura visceral variam, a direção é clara. A gordura visceral está sendo queimada com esse esquema de jejum prolongado. Mesmo esse jejum tem limite, pois só cria condições para queimar gordura visceral, com insulina baixa por 2 dias em 7. A próxima pergunta é: o que ocorre ao jejuar dia sim, dia não? Esse é o jejum em dias alternados, considerado o segundo melhor método para queimar gordura visceral. Jejum em dias alternados é alternar dias de alimentação normal com dias de jejum. Nos seus dias de jejum, você consome 0 calorias ou cerca de 500 a 600 calorias. Esse cronograma de jejum é onde as coisas começam a acelerar, porque agora você não está apenas criando o sinal para queima de gordura visceral, você está repetindo esse sinal. Você não destrava a chave da insulina só uma vez, mas várias vezes, dia sim, dia não. A insulina cai quase a 0 e fica assim tempo suficiente para liberar a gordura visceral. Esse processo se repete e se acumula semanalmente. Lembra do estudo citado, onde o método 16/8 não reduziu de forma significativa a gordura visceral? Ele foi comparado ao jejum em dias alternados. No ensaio clínico randomizado de 2025, publicado na Clinical Nutrition, pesquisadores usaram ressonância magnética de corpo inteiro e constataram que o jejum em dias alternados promoveu reduções significativamente maiores na gordura total e visceral do que a alimentação com restrição de tempo. Somente o jejum em dias alternados melhorou fatores de risco cardiometabólicos, como os níveis de colesterol. Em uma meta-análise com 24 ensaios randomizados e controlados publicada no PMC, o jejum em dias alternados foi considerado o regime de jejum intermitente mais eficaz para a perda de peso entre os métodos analisados. Por que ele funciona melhor? O mecanismo é o mesmo princípio que temos construído ao longo de todo este vídeo. A gordura visceral é liberada em resposta a um sinal específico, insulina baixa de forma sustentada. No método 5/2, esse sinal é gerado 2 vezes por semana, no jejum alternado de 3 a 4 vezes por semana. Uma palavra de cautela: embora o jejum em dias alternados funcione, manter a disciplina nesse cronograma pode ser difícil. Estudos indicam que, após 6 meses, a maioria mantém o método 16/8, enquanto poucos seguem com o jejum em dias alternados. Vejo isso na prática. O ritmo de jejum, dia sim, dia não é difícil para a maioria das pessoas manterem a longo prazo. Eventos sociais ficam complicados, os dias de jejum parecem muito próximos e você nunca consegue realmente entrar em uma rotina. Então, aqui está como eu uso pessoalmente esse método.
Não faça o jejum em dias alternados como hábito permanente só em períodos curtos de 4 a 6 semanas para reduzir agressivamente a gordura visceral. Nesses períodos, os resultados são visivelmente mais rápidos que no jejum 5x2. A cintura reduz mais rápido e a insulina em jejum melhora mais. Depois, volto para algo mais sustentável. A gordura visceral queimada nesse período não retorna, se mantiver bons hábitos alimentares. Agora, com esses dados, pode parecer que o jejum em dias alternados, apesar de difícil de manter, é o melhor para perder gordura visceral. Este próximo método supera totalmente o anterior, atuando em um nível mais avançado na queima de gordura visceral. Esse próximo método mantém o sinal de insulina baixo, não 2 vezes por semana, não dia sim, dia não, mas por 24 a 72 horas ininterruptas. É isso que vem a seguir. Até agora, tudo nesta lista envolvia ritmos ou cronogramas diários ou semanais. Mas este último método de jejum, líder na queima de gordura visceral, é diferente. É uma redefinição metabólica feita 1 ou 2 vezes por mês. Estou falando do jejum prolongado. Aqui você não come nada por 24, 48 ou até 72 horas. E é aí que realmente acontece a mágica. Nesse nível extremo, tudo muda. Após 24 horas, o glicogênio se esgota. A insulina está em seu nível basal. Não há mais açúcar armazenado para queimar. A gordura é o único combustível disponível. E o corpo utiliza primeiro a gordura visceral, pois é a mais metabolicamente ativa e sensível à baixa insulina. É a mais fácil de mobilizar no jejum prolongado. Agora voltando à analogia da trava da insulina. Em vez de abrir a trava brevemente, você a mantém aberta por horas, dias, mas isso vai além da insulina. Após 48 horas, o hormônio do crescimento pode aumentar até 5 vezes, preservando os músculos enquanto a gordura serve de combustível. Após 72 horas, a autofagia está totalmente ativa, promovendo a limpeza celular do corpo. Ela destrói células danificadas, recicla proteínas defeituosas e remove resíduos acumulados com o tempo. Embora a autofagia inicie cedo no jejum, após 72 horas ela atinge um nível muito mais alto. Por isso, o jejum prolongado é estudado não só para a perda de gordura, mas também para longevidade, saúde metabólica e neuroproteção. Mas é preciso ter um choque de realidade. Não é indicado para iniciantes. Isso exige flexibilidade metabólica, desenvolvida pelos métodos citados, além de preparação adequada para realizá-lo corretamente. Quando a insulina cai a esse nível, seu corpo passa a excretar eletrólitos como sódio, potássio e magnésio mais rápido. Se não repor eletrólitos, você ficará cansado, confuso e com cãibras. Muitos acham erroneamente que esses sintomas são do jejum. Jejuns prolongados não são algo para se fazer toda semana. Eu e meus pacientes usamos isso só de vez em quando, 1 ou 2 vezes por mês, como um reset metabólico, pois os resultados nesses períodos são bem diferentes. A gordura visceral reduz mais rápido. A clareza mental costuma melhorar nas primeiras 24 horas e os marcadores de inflamação também. E, o mais importante, isso ocorre enquanto seu corpo mantém a massa muscular, o que é essencial para pessoas mais velhas com menor massa. Mas, novamente, embora esse método seja ótimo, ele só funciona se você tiver construído a base primeiro. Agora, se você ampliar a visão e olhar para tudo o que acabamos de abordar, um padrão deve ficar óbvio. Quanto mais tempo você mantém baixa a insulina, mais seu corpo elimina gordura visceral. O método 12-12 mal atinge isso. O 16-8 só chega perto. O 5-2 começa a desbloquear. O jejum em dias alternados repete o sinal, mas o jejum prolongado, mesmo usado periodicamente, mantém esse sinal aberto, por isso ocupa o primeiro lugar. Agora é hora das perguntas frequentes sobre jejum para gordura visceral. Pergunta número 1. Qual método devo começar? Meu conselho, comece do ponto em que você está. Se ainda não faz jejum, comece com 12-12 por 2 semanas para criar o hábito. Pare de comer após o jantar e só coma de manhã. Se já faz 12-12 com facilidade, avance para 16-8. Adie o café da manhã por algumas horas e mantenha esse ritmo por 4 a 6 semanas. Quando o jejum de 16/8 estiver fácil, introduza um dia semanal de jejum 5/2. Apenas um.
Aguarde 2 ou 3 semanas antes de incluir o segundo dia. Depois, siga o jejum 5x2, completo por pelo menos 8 semanas, antes de considerar algo mais avançado. Sei que alguns de vocês estão muito empolgados com isso e sabem quem são. A pessoa vê um vídeo assim, se anima com o jejum alternado ou prolongado e já vai direto para o método 4 ou 5. 2 semanas depois, estão cansados, irritados e comem qualquer coisa. Eles não fracassaram porque o método não funciona. Eles fracassaram porque o metabolismo deles simplesmente não estava pronto. Flexibilidade metabólica, a habilidade de alternar entre açúcar e gordura, deve ser desenvolvida. Não é possível pular esse processo. Quem tem melhores resultados na gordura visceral a longo prazo, raramente começou de forma agressiva. São quem construiu a escada passo a passo. Vamos à segunda pergunta. O que comer na janela de alimentação? Essa questão é importante, pois escolhas erradas podem anular os benefícios do jejum. Por isso, priorizo certas opções. Primeiro, proteína em todas as refeições, ela mantém você saciado, preserva a massa muscular e tem a menor resposta de insulina entre todos os macronutrientes. Procuro consumir no mínimo 1 grama de proteína por libra de massa magra diariamente, além de gorduras saudáveis e vegetais fibrosos. Abacate, azeite de oliva, folhas verdes, vegetais crucíferos, algumas frutas coloridas, tubérculos e carboidratos integrais ricos em fibras e nutrientes. Coma esses alimentos só após ingerir 30 a 50 gramas de proteína e gorduras saudáveis. Inicie a refeição com proteína e gordura. Isso desacelera a digestão e mantém a glicemia estável por horas. Além disso, consuma o mínimo de carboidratos refinados e açúcar. Esses carboidratos refinados e amidos aumentam a insulina mais rápido e de forma mais intensa, bloqueando novamente o que o jejum desbloqueou. Eu, pessoalmente, como uma boa quantidade de frutas e vegetais coloridos. Sou muito ativo, então o açúcar das frutas mantém meu glicogênio estável. Jejum e baixo consumo de carboidratos mantém a insulina baixa por mais tempo ao dia. Agora, pergunta 3. Isso é seguro para quem tem problemas de açúcar no sangue ou diabetes? Essa é a principal questão de hoje. Para diabetes tipo 2 e resistência à insulina, o jejum é uma das ferramentas mais eficazes. A gordura visceral causa resistência à insulina e o jejum ajuda a reduzi-la. Quem tem problemas de açúcar no sangue pode se beneficiar muito. Aviso: se você toma remédio para açúcar no sangue ou insulina, fale com seu médico antes de começar jejum. Veja, o jejum reduz o açúcar no sangue, assim como a medicação. Fazer os dois sem supervisão pode causar quedas perigosas. Se você usa medicação para diabetes, comece apenas com 12x12 e 16x8. Então, você ainda pode fazer o jejum 12x12 e até passar para o 16x8, mas não tente o 5x2 jejum em dias alternados ou jejum prolongado sem orientação médica direta. Para quem tem problemas de açúcar no sangue e não usa medicação, o jejum costuma ser bem tolerado. Ele também reduz a gordura visceral e melhora a sensibilidade à insulina com o tempo. Você vai melhorar na queima de gordura, pois o corpo foi feito para queimar gordura visceral quando a insulina fica baixa por tempo suficiente. O jejum faz isso sozinho. Se quiser simplificar e padronizar o processo, criei a fórmula Insulin Manager, usada por mim e meus pacientes. Ela foi criada para ajudar a equilibrar o açúcar no sangue e controlar a insulina, principalmente na janela de alimentação. O link está abaixo. E se você ainda não fez isso, inscreva-se, deixe um comentário abaixo me dizendo com qual método você vai começar e compartilhe isso com alguém cujo jejum não está trazendo os resultados esperados. Como sempre, fique com Deus. Nos vemos em um próximo vídeo.